Hoje, dia 6 de dezembro, seriam completados 94 anos do meu pai. E nesse mesmo dia que eu estava, coincidentemente, estava aqui programando um vídeo sobre isso aqui, sobre o desafio que eu impus a mim mesmo para o ano que vem, para 2025, dentro de uma visão de simplificação, de autenticidade, da busca de uma jornada interior mais profunda realmente. Minha ideia para o ano que vem é concluir um livro que já tem nome, e nesse mesmo tema, um retiro, uma palestra, um workshop. Essa é a ideia para o ano que vem, que chama-se Fronteira Interior. Hoje não vou falar muito disso, tá? Mas vou falar por que eu comecei falando do meu pai. Por conta de que lá atrás, nos anos 70, quando eu tinha 12 anos, ele me convenceu a fazer um curso de datilografia. Convenceu, claro, é eufemismo, né? Imagina que um garoto de 12 anos passar 1h30, 2 ou 3 vezes por semana, numa sala quente, cheia de gente, abafado, ventilador, tinha ventilador, né? Ajudava um pouco, mas não muito. E aquele metralhar metálico seco de umas 20 ou 30 máquinas de escrever, todas ao mesmo tempo sendo usadas. Hoje, 50 anos depois, toda vez que eu lembro do meu pai, e hoje em especial, eu agradeço a direção que ele me deu, né? Porque nesse mundo cheio de computadores, eu sempre me virei bem naquilo que diz respeito à digitação. Eu sou rápido e quase que preciso em todos os textos que eu me dedico a escrever. Mas nesse desafio que eu me impus para o ano que vem, eu revivi as sensações que eu tinha quando eu sentava, bem depois do curso de datilografia, e sempre foi assim, antes dos computadores, para escrever redações, pequenos textos, trabalhos, até de faculdade, numa máquina portátil, que ele tinha me dado de presente. Era dele, e acompanhava ele desde os anos 50. Eu estou atrás dessa máquina que ela sumiu. Bom, a principal sensação que eu fui entender muito depois do que era essa fluidez com a qual eu teclava, com a qual eu ordenava os pensamentos, né, que vinham surgindo à medida que eu ia escrevendo. E, claro, de uma forma muito mais rápida do que escrever à mão, né? E assim como o tempo, né, passava, eu não tinha nem percebido, e tudo à minha volta sumia. Ou seja, você sabe do que eu estou falando do estado de flow. A gente vive na era digital, onde os computadores, os smartphones, né, nos dominam a todos, e a nossa cultura e a nossa rotina, e entre a praticidade do teclado e as distrações das redes sociais, claro que a escrita digital, a gente viver mandando textos, escrevendo artigos, posts, etc., é quase inevitável. Mas tem um movimento crescente de gente que está buscando a simplicidade e a autenticidade de uma máquina de escrever. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse instrumento aqui analógico, que parece ultrapassado, né? E mas não tanto quanto você imagina, ele é um aliado poderoso para aqueles que querem se reconectar com a essência de escrever e consigo mesmos. Mas por que escrever numa máquina de escrever é melhor do que num computador? Então, o que eu queria hoje é falar um pouco sobre isso, dar alguns argumentos para você e explorar os benefícios desse hábito, que mistura foco, criatividade e uma experiência que é super imersiva. Vamos falar de foco primeiro, né? É uma escrita sem distrações, né? Uma das grandes vantagens da máquina de escrever é justamente a ausência de distrações digitais. Pings e notificações e tal. Os computadores, eles, claro, oferecem um monte de facilidade, mas eles também convidam a gente o tempo inteiro para procrastinar certas coisas, deixar para depois. Então, cada notificação, cada aba de computador, né, do navegador que está aberta, né, a mensagem que chega, você interrompe a sua concentração. Em contrapartida, uma máquina de escrever é um dispositivo dedicado só para isso, só para escrever. Você pode fazer isso sem ter que estar conectado à internet, mesmo sem ter energia elétrica. Quando eu sento aqui, diante de uma máquina de escrever, tem uma conexão, eu crio uma conexão imediata, direta, entre o papel e eu. Não tem notificação, não tem aplicativo, nem redes sociais para interromper esse fluxo de ideias. E esse foco exclusivo é que permite que a minha mente mergulhe num processo criativo e crie um ambiente ideal para eu escrever com mais profundidade, com mais intensidade. O segundo aspecto é que ajuda a organizar os pensamentos. E isso pode parecer uma limitação, mas é a liberdade. Disciplina e liberdade, já dizia o Renato Russo naquela música, né? E o Sócrates, ou Aristóteles, muito antes. Escrever com uma máquina de escrever exige muito cuidado, porque você precisa estar organizado, diferente de um computador, onde você pode apagar, cortar, colar, né?
sem esforço nenhum, a máquina me obriga a planejar o que eu vou fazer antes de eu começar, para eu começar já naquele caminho. Então, cada palavra impressa no papel é um compromisso, é uma escolha e exige reflexão. Essa característica pode parecer uma limitação, mas na verdade, como eu falei, é libertadora. Perdão. Eu faço sempre um exercício de centramento para acessar os dois primeiros movimentos do ciclo do flow, que são preparo e esforço voluntário. Quem tiver curiosidade pode ver vídeos que eu falo sobre o ciclo do flow. E aí eu sei que eu tenho que pensar antes de escrever. E por isso eu acabo desenvolvendo uma clareza maior dos pensamentos. O processo ele fica mais consciente, mais estruturado. E com isso os textos saem mais coesos, mais elaborados. E além disso, a necessidade de revisar depois o que você escreveu ajuda a ter um olhar crítico, né, que a gente às vezes perde na hora que está editando no computador. Vamos falar do estado de flow, então. Ritmo e consciência no processo criativo são gerados pelo som das teclas, pelo movimento mecânico, pelo ritmo constante que a gente cria, quase como se fosse um ritual na hora de escrever com a máquina. Então, esses elementos que são físicos, eles ajudam a gente a induzir ao estado de flow, que é uma experiência psicológica de imersão mesmo numa atividade. Quando a gente está em flow, a gente perde a noção do tempo, a gente se torna completamente absorvido pelo que a gente está fazendo e parece até que não é bem a gente que está fazendo. Eu tenho alguns relatos de escritores, jornalistas, que falam que quando releem o texto escrito por eles, quando em flow, eles não lembram, eles não acham que foram eles que escreveram. Então, escrever com a máquina de escrever é super indutor para esse estado de flow, porque une o esforço físico e mental num processo só. Cada letra exige atenção, esforço, mas, claro, esse ritmo mecânico cria uma cadência, e essa cadência estimula a continuar e promove uma concentração que é quase meditativa, quase contínuo, né? E, claro, criatividade é uma coisa que vem naturalmente, porque no computador as ferramentas digitais elas acabam interferindo no processo criativo, correções automáticas, aquela coisa da linha vermelha, sugestão de uma palavra diferente, formatação, mas isso acaba atrapalhando a espontaneidade, aquilo que está vindo de forma genuína. Com a máquina de escrever, eu sou o único responsável pelo meu texto. Não tem sublinhado aquela história do vermelho que aponta o erro, o que você fez, nem as distrações que o computador traz, que são visuais muitas vezes ou sonoras, que interrompem o fluxo de ideias que está saindo. Então, essa independência ela permite que a criatividade vá vindo e fluindo livremente, sem ter pressão de estar querendo estar sempre certo, correto. Cada palavra é uma coisa que reflete mesmo, de forma pura, o meu pensamento, o pensamento que vem para mim, né? Sem interferências externas. E isso resulta numa escrita mais autêntica, mais pessoal, mais verdadeira. Claro, parece uma coisa nostálgica, né? Isso aqui é velho. Essa máquina, por exemplo, essa aqui, é do final dos anos 40, começo dos anos 50, né? E assim, tem um apelo lógico de imaginar quem foi que usou essa máquina nessa época, que eu não era nem nascido, né? Mas ela também carrega esse apelo emocional nos tempos que a gente vive de inteligência artificial. Tem uma beleza em abraçar o analógico. Eu gosto muito de coisas analógicas, disco de vinil, câmeras fotográficas com filme. Então, usar uma máquina de escrever é quase como um ato de resistência contra essa rapidez, essa coisa do corre, né, que é superficial e que domina a comunicação da gente hoje em dia, né, e a vida da gente. Né. Tudo é para ontem, tudo é rápido, é o mais rápido, melhor, maior, etc. Isso tem que ser consequência desse momento aqui, né. Tem assim o fato de colocar uma folha de papel, né, ajustar a fita, ouvir o som das teclas, cria uma conexão que é física, que é tátil. Eu pego aqui na hora de escrever e é uma experiência sensorial, efetivamente, e transforma a nossa escrita numa coisa mais profunda, mais significativa. Pelo menos para mim, assim, né? Eu resgato um senso de ritual que na hora que eu vou trabalhar no computador ele não surge, ali é banal. Aqui não, aqui tem um momento especial. E, claro, quando eu termino qualquer sessão com a máquina de escrever, eu tenho alguma coisa física na mão, né? Escrita.
Uma página impressa com esforço, com suor, com criatividade. E claro que esse resultado que eu pego, que é tangível, ele é muito gratificante, especialmente quando a gente compara isso com textos armazenados nos arquivos do computador, que eu acabo esquecendo em pastas que eu não lembro mais onde estão, em que HD, e que elas nunca vão ver a luz do dia. E além de tudo isso, a máquina de escrever também oferece um registro direto e inalterado do processo criativo, porque cada erro, cada correção é visível num texto que é um reflexo autêntico daquilo que eu estou fazendo, que eu estou tirando na minha jornada, né, como escritor, e essa tangibilidade do erro dá a sensação de um senso de progresso e realização que raramente, ou quase nunca, ou nunca eu tive no mundo digital. E claro, um exercício de paciência, de disciplina, como eu falei agora há pouco. Escrever numa máquina de escrever também ensina essa paciência. Não tem atalho, não tem edição instantânea, não tem corte, nada disso. Às vezes você erra mesmo e tem que respirar fundo, porque cada página exige esforço, atenção, e isso ajuda a cultivar essa disciplina necessária, especialmente para os projetos mais longos e complexos como os que eu quero encarar o ano que vem. Então essa prática, né, de ritualizar esse processo é especialmente valiosa num mundo, hoje em dia, onde a gratificação tem que ser instantânea, né? É a norma, tem que saber se deu like e tudo. Então, para fechar, pessoal, computadores são ferramentas incríveis, são práticas, mas a máquina de escrever, ela é uma coisa que a tecnologia não pode replicar. É uma experiência de escrita pura. Ela é focada profundamente, conectada no processo criativo. Então, escrever com uma máquina não é só um ato nostálgico, não é um ato de resistência, mas é uma forma de desacelerar, de organizar seus pensamentos, de mergulhar no estado de flow. Escrever das entranhas, né, à mão, com uma caneta que às vezes titubeia antes de ser usada numa página, ou numa máquina de escrever, onde as teclas exigem um esforço físico, mental, é um processo profundamente orgânico. Cada palavra surge não de uma sugestão, mas de um gesto deliberado, de um raciocínio que se faz aqui no ato, com os pensamentos ainda não acabados e tropeçando no meio do caminho. Para mim é assim, vem muito ao mesmo tempo e eu vou organizando com rapidez. A mão levaria mais tempo e no computador não tem a menor chance. Então esse improviso que a gente faz, humano, não tem como ser reproduzido, não se submete a algoritmos, nem estatísticas de frequência linguística, nada disso. Ao contrário, desafia as convenções, tropeça em algumas ideias, descobre verdades que são inesperadas, às vezes surge mesmo no meio do caminho. Então tem uma autenticidade nisso que vai muito além do produto final. Texto gerado por inteligência artificial pode ser limpo, brilhante e eficiente, mas é como um espelho, né? Ele reflete tudo que está aí no universo genérico. O nosso texto humano, mesmo imperfeito, em geral imperfeito, é como uma superfície áspera, não um espelho, onde cada ruga, cada tracinho é a experiência pessoal, é a subjetividade dessa história única de quem escreve. Então, escrever das entranhas também é um exercício de estar presente no aqui e agora. A caneta no papel, o som da máquina, o cheiro do ambiente, o barulho que está ali fora, meio combinando com tudo isso me conecta com a minha criação, né, de uma maneira quase que ritualística. E, aliás, é um ritual mesmo, como eu já falei. É um processo que fala muito menos sobre resultado e muito mais sobre a jornada de dar forma, tamanho a esse caos interno que me acompanhava desde que eu me conheço por gente, né, que foi melhorando. E a inteligência artificial, por mais poderosa que ela seja, ela não sente, ela não se frustra, ela não reluta, ela não se emociona quando ela encontra a palavra certinha, exata para aquilo, ou conecta ideias que aparentemente eram desconectas, sem nexo, e que cria o nexo ali naquele momento. A minha máquina de escrever é um lembrete poderoso do valor da simplicidade. Eu redescobri o prazer de escrever só por escrever, sem distrações, sem pressa e com total autenticidade. Porque é nesse sofrimento criativo, nessa luta, né, dessa imperfeição de escrever, que mora a alma do que a gente está escrevendo, produzindo, botando no mundo. E claro, com isso, também a nossa humanidade. Né, Paçoca? É isso, Paçoca chegou. Vou lá olhar. É isso, fique bem, boa semana e que o flow esteja com você.